Glórias a Deus. Eu creio que você já está com aquele sorriso desde quando você chegou aqui, desde quando você levantou, em não sei em que momento. Se você está triste, vai haver um sorriso dentro de você. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Se você conseguir manter e guardar o teu coração, você não vai precisar de plástica, você não vai precisar de cirurgia para melhorar a sua face, porque a sua face já vai ser aquela face como a de Jesus. Amém. Deus não nos criou para sermos tristes, carrancudos, para sermos pessoas fechadas, não. Nós fomos chamados para sermos pessoas vibrantes, por causa desse amor, dessa glória. É lógico, queridos, que tem circunstâncias que nós passamos nas nossas vidas e muitas das vezes nos faz viver tempos de luto, mas nós sabemos que aos que em Sião estão de luto, Deus deu o quê? Uma coroa. Nós estamos aqui aprendendo a reinar. Amém? Você está aqui como igreja aprendendo a reinar em vida. Ele deu uma coroa em vez de cinzas. Ele deu vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Ele tem dado para nós óleo de alegria em vez de pranto. A fim de quê? Que se chamem carvalhos de justiça. Tem tudo a ver conosco. Fala assim com a pessoa, tem tudo a ver comigo. Tudo a ver comigo. Tem tudo a ver com você. Amém? Queridos, Deus liberou uma série para nós e eu acredito que você está percebendo. Nós estamos na série Rompendo Limites. Nós já falamos sobre rompendo limites da nossa alma, rompendo limites dentro da nossa casa, na nossa família. E hoje nós vamos falar mais uma série. Mas o nome dessa série, ou se fosse dar um nome, é A Imaginação dos Vencedores de Gigantes. O que passa no coração daqueles que vencem gigantes, daqueles que derrotam aquilo que se levanta contra eles? Qual é aquilo que permeia o coração dessas pessoas que realmente parece que não há limites para ela? Amém? Queridos, que certamente nós, muitas das vezes, quando nós nascemos e enfrentamos vários limites, várias barreiras, várias situações e traumas, enfim, cada um teve o seu histórico familiar, seu histórico até no ventre da sua mãe, teve históricos, queridos, que marcaram as nossas vidas e as nossas almas, que fez com que nós estivéssemos embarreirados, limitados. É como se agora vai, quando chega, bate no teto e volta. Não, não é isso que Deus tem para nós. Deus tem um lugar sem limites para nós. Deus tem rompimento para nós. Deus tem avanço para nós. Amém? Deus quer fazer e realizar isso em nós, mesmo porque essa limitação tem a ver com a natureza humana, carnal, que já foi crucificada com Cristo. Essa é a grande notícia. Eu estava me lembrando, nos tempos de criança, 6 anos de idade, 5 anos de idade, tinha um quintal na casa da minha avó, e eu olhei para aquele quintal, eu olhava para aquele quintal, tinha um morrinho assim, uma parte cimentada, e uma parte que continuava a terra, tinha umas árvores lá, enfim. E era tudo tão grande quando eu olhava quando criança, e pensava assim, nossa, como que é difícil chegar até lá, né? E Deus me fez lembrar desse tempo, dessas imaginações que a gente tinha quando criança, e a gente enxergava quando criança as pessoas, tudo era tão grande, espaço, as pessoas eram como gigantes. Me lembro do Miguel, filho do Sidney. Ele olhava para assim, você é o gigante. Ele gosta muito de Davi, né? E ele falava comigo, eu sou Davi e você é o gigante Golias, né? Porque eu era muito grande perto dele, né? E hoje ele já não tem mais essa percepção, porque ele está crescendo, né?
E olhando aquelas fotos, e eu falei, meu Deus, como era tudo pequeno, tão pequenininho. Porque tudo tem a ver com o modo que nós enxergamos as coisas. Né? Foi André ali que tiver experiência de saltar de paraquedas e viu a cidade tão pequenininha, as coisas tão pequenininhas, porque era uma visão do alto. Deus quer que nós venhamos olhar na perspectiva do alto para as coisas e para os desafios que nós enfrentamos na vida. Porque nós às vezes temos uma visão muito natural e carnal e essas coisas limitam nossas vidas. Você não tem condição de possuir aquilo que você não vê. Espiritualmente falando. Foi por isso que Deus falou com Abraão, olha, toda essa terra, no norte, no sul, no oriente, no ocidente, tudo que você vê, eu tenho te dado. Queridos, Deus quer revelar os olhos do nosso coração, aquilo que Ele já nos deu em Cristo. O Espírito Santo, Ele revela para nós as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, está na palavra. Amém? Então é muito importante nós compreendermos o porquê que certos limites estão nas nossas vidas. E isso tem muito a ver da forma que nós nos vemos diante das circunstâncias, diante das barreiras, diante dos gigantes. Lá em Números capítulo 13, eu vou relembrar com vocês daquilo que nós já compartilhamos, versículo 33, quando os 10 espias tiveram uma experiência negativa. Eu falo 10 porque os outros 2, Josué e Caleb, nós sabemos que eles romperam com os limites e eles avançaram. Mas a fala desses 10 espias aponta muito para aquilo que é limitação nas nossas vidas. Porque Deus falou para eles irem para a terra de Canaã, era uma terra muito boa, que mana leite e mel. E eu pensando nisso, 2 vieram carregando numa grande vara um cacho de uvas. Eu imagino quem estava carregando. Você imagina também? Josué e Caleb é quem estava carregando aqueles cachos de uva. Certamente eles estavam olhando para aquilo que a terra, aquilo que Deus estava dando, para aquilo que a terra podia dar, e eles não estavam nem aí para os gigantes. Mas os 10, eles ficaram totalmente limitados, e eles não puderam entrar na terra e herdar aquilo que Deus tinha para eles, por causa da visão e da incredulidade do coração deles. Amém? É isso que Deus quer romper dentro de nós. O porquê que esses homens e tantas outras pessoas, e cai para nós hoje como igreja, nós não avançamos tanto quanto Deus tem para nós. E aqui em Números capítulo 13, versículo 33, diz assim, olha a fala deles, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também aos seus olhos nós éramos. Perceba que primeiro eles já se viam naquela condição. Eles olharam para o gigante e eles já se viam naquela condição como gafanhoto, como alguém indigno, como alguém incapaz, como alguém que não poderia realmente possuir a terra por causa daqueles gigantes. E isso é muito forte, queridos, porque isso diz respeito a nós, a forma que nós vemos, a imagem que nós carregamos de nós mesmos. Como nós nos vemos, qual é a imagem que nós cremos que temos, é a partir daí que vem a imaginação, como nós vemos as circunstâncias, como que nós vemos o nosso futuro. Você sabia que muitas das coisas que você está vivendo hoje é fruto da imaginação que você teve? Você imaginou aquilo. Você imaginou. E aquilo que você imaginou aconteceu.
E esses 10 espias, quando eles se viram como gafanhotos, eles falaram: nós vamos morrer nesse deserto, nós vamos perecer nesse lugar. E eles falaram justamente aquilo que eles viam no seu coração. E Deus falou: assim como vocês disseram, assim vai acontecer. Porque não adianta nós apenas trocarmos as palavras, mudarmos os nossos lábios, e isso é imprescindível para nós, mas isso tem que ser perseverantemente, com perseverança, até o momento que a nossa alma seja transformada, até o momento que nós realmente cremos aquilo que nós estamos falando. Isso é verdade, eu sou isso, porque a palavra de Deus diz isso, e essa verdade é a meu respeito. Não tem a ver com emoções, com traumas, senão eu vou ter que passar por um curso de psicologia, psicanálise, e isso ajuda, amém? Mas eu acredito fielmente que nós somos transformados na mesma imagem de Jesus, sem esforço, apenas por contemplarmos. Contemplação. Sabe uma pessoa que você admira muito? Sabe a quem você admira muito e você acompanha essa pessoa diariamente? Isso aconteceu muito na nossa adolescência. Tínhamos aqueles grupos assim, e a gente acompanhava. E hoje é mais fácil, né? Porque tem internet, tem rede social, mais fácil acompanhar. E você ouve a pessoa, fica ouvindo, e quando você vai ver, você está falando igual aquela pessoa. Você está agindo igual a ela. Porque você está contemplando aquela pessoa. Você está admirando aquela pessoa. E queridos, isso é a verdade. Se nós admirarmos a Jesus de fato, se nós realmente dedicarmos tempo a vê-lo nas Escrituras, a ouvi-lo, a termos tempo, intimidade com Ele, o que vai acontecer? Algo no nosso interior vai ser mudado, e sem o esforço, apenas por admiração. Jesus tem que ser a pessoa mais admirada na sua vida. Tem que ser a pessoa mais que você tem como maior espelho. Isso não quer dizer que você não vai se espelhar em pessoas, mas pessoas que se espelham em Jesus. Paulo falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós imitamos a Deus. Imitamos a Deus na medida que nós o olhamos, o admiramos. Mas a fala desses gigantes, desses 10 espias, denuncia aqueles que têm os seus limites nos seus corações por causa da incredulidade. Queridos, essa é uma fala muito forte, porque em Hebreus capítulo 3, Deus falou que eles não puderam entrar na terra, eles não encontraram descanso, porque eles não creram, por causa da incredulidade do coração deles. Tudo tem a ver com o teu coração. Não é simplesmente Deus fazer, que é tudo, mas tem a ver com você entregar o seu coração de fato completamente a Jesus, para uma transformação. É desejar a transformação. Porque eu posso viver como esses 10, diante das adversidades, eu passo a me conformar com este mundo, com as circunstâncias, mas é assim mesmo. Uma pessoa que eu conheço passa pelas mesmas dificuldades que eu passo. Isso é consolo, realmente, consola a gente, quando a gente vê as pessoas que passam pelos mesmos problemas. Mas, queridos, há um lugar mais alto que isso, não é verdade? Porque Paulo lhe diz: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Era a vontade de Deus
que aqueles 10 espias entrassem juntamente com sua casa, com sua família, entrassem e possuíssem a terra. Era a vontade de Deus, era plano perfeito de Deus, mas o plano não aconteceu. E não adianta a gente falar, Senhor, seja feita a sua vontade, simplesmente, como se tudo que acontecesse fosse a vontade de Deus. Amém? Vocês conseguem entender que nem tudo que acontece na nossa vida é vontade de Deus? Nem todas as situações. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, ele diz: irmãos, eu queria muito estar com vocês, para ter comunhão, mas eu fui embarreirado no caminho. Satanás me impediu. Houve alguma circunstância, alguma situação que ele sabia que era Satanás impedindo dele estar em comunhão. Quantos irmãos não percebem que estão sendo embarreirados de ouvir a palavra, de ter comunhão com a igreja, de avançar naquilo que Deus tem, e acham assim, não, é assim mesmo, e estão entregues à sua própria carne, à sua própria vontade carnal. Queridos, não vai experimentar. Não vai experimentar. Porque nós sabemos que esse mundo, as coisas que acontecem nesse mundo, o príncipe desse mundo governa a vida das pessoas, os pensamentos, as vontades da carne. Mas nós fomos chamados para romper com essas cadeias que tentam romper nossas vidas, segurar nossas vidas, travar nossas vidas. Deus quer que nós venhamos mergulhar mais fundo, irmos além. Mas isso tudo tem que partir de um coração que não está conformado. Não é simplesmente eu tenho que ir à igreja. Não, queridos, eu quero ser transformado. Eu gostaria muito de cantar aquela música, mas um desejo eu tenho de ser transformado, até essa parte. Porque depois ele fala, eu preciso tanto do teu perdão, e eu tenho perdão. Ele fala, dai-me um novo coração, e eu tenho um novo coração. Não há mais limites para que eu possa romper com aquilo que Deus tem para a minha vida, e você também. Porque Deus já fez na cruz, queridos. Você entende? Deus já nos deu o seu perdão. Se tinha alguma coisa que pudesse travar, era a falta do perdão de Deus e da misericórdia. Mas como a misericórdia foi exposta na cruz, quando o perdão foi liberado, queridos, não há limites e barreiras para que nós venhamos avançar naquilo que Deus tem para nós. O grande adversário em nossas vidas é o conforto. Infelizmente. E às vezes nós nos sentimos confortáveis até na escravidão. Tá bom. Mas tá bom assim. É assim mesmo. O povo de Israel, quando estava aprisionado no Egito, com aflições, com escravidão, trabalhando 15, 16, não sei quantas horas por dia, sei lá quanto tempo, queridos. E eles estavam, mas pelo menos a gente recebe, né, a comida lá para comer. E vivendo naquela condição de escravidão, até que Deus permite que as aflições sejam aumentadas, eles são castigados. E eles começam a gemer de aflição. Tem aflições que vêm nas nossas vidas, que eles vão pensar que não são ruins, quando ela te desperta a você se posicionar naquilo que Deus tem para você. Amém? No mundo tereis aflição, porque a aflição vai mostrar o seguinte: epa, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo, amém? Eu estou nesse mundo, tem aflições, e essas aflições estão no mundo, não estão do lado de Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Eu preciso me posicionar nele, eu preciso estar nele, eu preciso me firmar nele. E glórias a Deus quando passamos por
aflições. Por isso que o Tiago, Pedro, Paulo, tantos outros falam assim: tende por grande gozo passardes por várias tribulações, provações, porque elas vão produzir perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, até que nós sejamos completos e maduros. Você vai ver que a maturidade está em você estar satisfeito em Deus, pleno nele. Quando você está pleno em Deus, queridos, Deus pode acrescentar qualquer coisa, que nada disso vai te roubar, nada disso vai te tirar da presença, nada disso vai fazer com que você se curve diante dos reinos, como Jesus estava sendo tentado pelo diabo. Ele falou assim: olha, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos esses reinos deste mundo. E o que Jesus responde? Somente ao Senhor adorarás. Porque Jesus se satisfazia em adorar o Pai, em contemplar o Pai, em ser como o Pai é, porque no Pai não há falta. Em Jesus não há falta. Em Jesus há plenitude. Deus quer que você se veja pleno agora. Pode estar faltando um monte de coisa na sua vida, circunstâncias gigantes, não importa, se veja pleno agora. Se veja pleno no Senhor agora. Você não vai ser pleno quando... Não, ser pleno porque você tem a Ele. Ele é a plenitude que você precisa. E nós precisamos entender isso. Agora, é muito importante que nós venhamos entender, e nós estamos falando de limites, esses limites que vêm sobre as nossas vidas, tem a ver com a imagem que nós carregamos de nós mesmos. É como diz a nossa autoimagem. Agora, percebam que esses 10 espias, eles foram derrotados por um gigante que nem sequer levantou uma palavra contra eles. Só de olhar para aqueles gigantes, eles já foram derrotados. Será que isso não acontece com as nossas vidas, queridos? A gente começa a ver fantasmas nas coisas, ver fantasmas nas pessoas, e a gente acha que as pessoas nos enxergam assim, quando nós nos vemos assim. E a gente vem aquela síndrome, né? Todo mundo está contra mim, né? Oh, coitado de mim. E aí vem aquelas questões de vítima, de vitimismo. A gente se vê como o menor da casa, o menor da cidade, o menor disso, o menor daquilo, o menor daquilo, o menor daquilo, que isso não é humildade. Humildade é você reconhecer que você é o que é em Deus. Amém. Mas é importante nós entendermos isso. Agora, esses 10 espias, eles foram derrotados sem ter um enfrentamento contra esses gigantes. Eles não entraram na terra. Queridos, que Deus traga para nós iluminação daquilo que tem limitado as nossas vidas, daquilo que nós enxergamos e achamos assim: isso é impossível. Por quê? Porque certamente você está olhando para a pessoa errada. Quando você olha para Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele só tem uma coisa que resgata a sua alma, se chama fé. A fé te tira da condição humana, te estabelece naquilo que você é em Cristo. Agora nós vamos falar de um homem que precisou enfrentar um gigante cara a cara, que literalmente afrontou. Aí não estou falando de algo imaginário que os homens olharam e viram: ah, meu Deus, não tem como. Não, foi uma afronta clara, que é Golias. Amém? Vamos ver a passagem lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 1 a 11, porque nós vamos ver algumas verdades sobre Golias
E Deus vai estar te capacitando, te dando armas para você, primeiro, identificar esse gigante na sua vida, identificar essa circunstância na sua vida, esse impedimento, essa barreira, para você vencer isso. Porque nós somos mais que vencedores. Você pode dizer, eu sou mais que vencedor? Não, você tem que dizer 3 vezes para o poder da ressurreição operar. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Você sabe por quê? Por aquele que te amou, queridos. Qualquer situação que você venha a enfrentar, você tem que partir de uma posição que Deus já te estabeleceu, de mais que vencedor. Você não olha para a circunstância, para a luta, na perspectiva da luta. Você olha para a luta na perspectiva da vitória que Deus já te estabeleceu. Amém. Certamente tem muitos gigantes que se levantam contra nós. São situações que aparecem na nossa vida, são questões de saúde, são questões na família, são várias situações financeiras, são tantas situações, são travas interiores, são vícios, são situações que se levantam, queridos, e isso precisa ser vencido. Isso está aí para ser vencido e derrotado, no nome de Jesus, amém? E hoje é o dia, amém? Hoje é o dia da salvação, como diz a palavra. Que diz 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 1. Ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Meu Deus, cada nome, Jesus. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas do outro monte do lado da Quém. Quer dizer, estavam um de frente para o outro, e havia um vale. E entre eles o vale, como falei. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Quanto que é isso? Mais ou menos 3 metros de altura. Amém. Vocês estão me acompanhando aí? Amém. Trazia na cabeça, não bastasse a sua altura, ele trazia na cabeça o quê? Um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, era pesada. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Aí, qual foi a reação deles, do povo de Israel? Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Agora é um gigante
afrontando. Agora é uma situação declarada. É uma situação que está diante de você. Agora, vamos entender, queridos, porque verdades que eu vou extrair daqui vai nos capacitar de enxergar esse gigante. E todos os gigantes, a maioria desses gigantes, eles não são físicos, eles são espirituais. Geralmente são interiores, tem a ver com a nossa mentalidade, tem a ver com a forma que nós vemos o mundo, as pessoas, as coisas, as circunstâncias. Vamos começar então pela primeira verdade sobre Golias, que quer dizer o seu nome. O seu nome significa esplendor. Se nós olharmos a procedência do nome de Golias, estudar mais profundo, nós vamos chegar que significa revelar, expor, nudez. Isso te lembra alguma coisa? Vocês lembram da primeira nudez? Lá na queda, quando Adão ouviu a voz de Deus que passeava no jardim, ele percebeu que estava nu, que estava em condição de queda, com vergonha, ele se esconde porque teve medo, ele se escondeu. E não foi Deus que mostrou a nudez a Adão. Deus perguntou: quem é que te disse que você estava nu? Percebam? Perceba que é um gigante que muitas das vezes te toca lá na sua condição caída, lá na sua condição terrena, seu pecado, na condição onde você era fracassado. Amém? São esses gigantes que se levantam dessa forma e vai lá naquela ferida, onde talvez a gente ainda é tentado. Amém? Mas você perceba que essa situação tem a ver com o nome de Golias, e o Golias é isso, é te colocar e te revelar o homem caído que você, ele tenta dizer que você é, mas Deus disse que nós éramos. Amém? Isso é muito importante, queridos. Nós sabemos que o nosso velho homem, ele foi com Cristo crucificado. Amém? Você pode dizer: o meu velho homem foi com Cristo crucificado? Amém. Agora, percebam também outra coisa que Golias carregava, ele carregava na sua armadura, e a sua armadura era toda de bronze. E o bronze, ele aponta para o juízo, ele aponta para a justiça de Deus. Eu acredito que talvez 80% dos cristãos, eles enxergam a justiça de Deus não como uma dádiva, mas como algo Deus punindo o homem, o Deus julgando o homem, expondo o homem. É assim que a maioria das pessoas enxergam a justiça de Deus, quando Paulo diz em Romanos 5,17 que a morte reinou por causa da desobediência de um só homem. Porque através da obediência de um só homem, aqueles que recebem a abundância da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. O que é a dádiva da justiça? Vocês têm que ser assim, já sorrir quando falar sobre isso, porque eu falo disso todo culto, nós falamos aqui direto. É a dádiva da justiça, é a justiça que Deus nos deu gratuitamente, que nos faz mais que vencedores, é o que nos faz justos diante de Deus. Uma vez que você é justo diante de Deus, você enfrenta a batalha, você enfrenta a circunstância, você não olha para baixo.
Você olha para o alto, você olha olho a olho, você não esconde a sua face, porque você sabe que você não vai ser condenado, porque Jesus foi condenado no seu lugar. Então a função de Golias, como seu nome é revelar, expor, condenar e colocar você a olhar para baixo. É o que aconteceu com Israel, com Saul, a tropa de Israel. Eles temeram, porque se viram na condição de queda. O que diz em Romanos 5,18? Pois assim como por uma só ofensa, veio o quê? O juízo sobre todos os homens, para quê? Para condenação. Então, uma só ofensa foi suficiente para nos estabelecer em condenação. Uma só ofensa. Uma só não inclui a sua. Uma só é a ofensa de Adão. O pecado de Adão. Trouxe condenação para todos. Assim também, fala assim também. Por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para que a justificação que dá vida. A justificação te dá vida. Quem está debaixo de condenação sempre é levado para um lugar de morte. É sempre estar esperando a condenação, o juízo, está esperando a morte. Por isso que aqueles homens não tiveram coragem de se levantar contra Golias, porque eles sabiam certamente nós vamos morrer, porque o juízo está muito perto deles. É Deus que está nos julgando, é Deus que está estabelecendo o juízo sobre nós. Mas quando nós olhamos para Jesus, aquele que não tinha beleza ou formosura, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele estava recebendo o justo juízo de Deus no nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, a fim de nos fazer justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus, pela fé em Jesus. Querido, se você, num confronto, numa situação, você se vê como injusto, entenda, não estou dizendo em situações que nós estamos errados, estou falando de uma situação de circunstâncias que se levantam contra nós, que muitas das vezes, às vezes nós somos injustos, e Deus não quer que nós sejamos injustos, amém? Mas eu estou dizendo de uma posição, uma condição em Deus. Deus nos vê justo. E eu sempre gosto de fazer teste com as pessoas. E essa semana nós estávamos em Cachoeiro. Aí eu encontrei, conversando com um pastor lá. O cara até muito humilde. E a gente conversando sobre isso. O assunto é aquilo que está no meu coração, é a graça de Deus. E mais uma vez eu falando sobre a questão de ser justo. E aí eu chego naquela pergunta: você se vê justo? Assim como Pedro, o apóstolo Pedro? Você se vê justo igual o apóstolo Paulo? Pregou por todo quanto é lugar. Aí ele começou a falar assim: eu não. Com Pedro, eu não. Então imagina, e você se vê justo como Jesus? Pior ainda. Ele achando que ele estava respondendo de uma forma humilde, e geralmente é assim, mas na verdade é uma forma desconhecida daquilo que Deus fez na cruz, porque assim como Jesus, ele foi condenado sem ter feito nada na cruz, nós fomos justificados sem ter feito nada. Foi uma troca divina. Fala assim: foi troca.
foi substituição. Queridos, o Evangelho é isso. Você não fez nada. Absolutamente nada. Mas você creu. Quando você creu, algo mudou. E Deus te chama para crer. Batalha se vence pela fé. A nossa batalha, a nossa luta é a da fé, queridos. Você tem que pelejar por isso. Não permitir que o seu coração carregue incredulidade. Não permitir que o seu coração carregue um olhar de derrotado. Não, queridos, as situações vão se levantar. Mas as situações se levantam não é para revelar a sua queda, como Golias faz. Não é para revelar a sua condição de morte. Não é para você imaginar, meu Deus, eu vou morrer por causa de Golias. Não, é para você se posicionar, como Davi, que eu vou te mostrar depois. Por que Davi venceu Golias? O que permeava o coração de Davi? E dizer simplesmente que ele era o homem segundo o coração de Deus não responde muito para nós. E a gente continua falando aqui, quando Golias está falando com a tropa de Israel, eles falam assim: vocês não são servos de Saul? Aparentemente está falando algo bom, porque nós fomos chamados para ser servos. Mas, queridos, antes de ser servos do homem, nós somos servos de Deus. Nós servimos ao Senhor. Quando você serve aqui na igreja, você não está servindo a mim, nem a Débora, nem qualquer outra pessoa. Primeiramente, você está servindo a Deus. E muitas pessoas, achando que está servindo o homem, aí quando o homem te decepciona, ela para, não sirvo mais. Porque ela está servindo o homem, não a Deus. Vocês entendem? Mas, quando ele fala, vocês não são servos de Saul, é para colocar uma condição de humanidade nisso. Tipo assim, colocar numa condição natural. Naturalmente nós não vencemos gigantes. Nós precisamos entender e enxergar, porque você vai precisar da identidade de quem você é em Cristo para você vencer situações. Não tem a ver com a sua condição natural. Amém? Não tem a ver com as habilidades que eu herdei do meu pai, da minha mãe, que eu aprendi na escola, e nem com a educação que eu tive dos meus pais. Tem a ver com a habilidade do Espírito em você. Amém? Não estou desprezando essas coisas, são boas, mas existe algo mais excelente. São essas coisas de Deus que nos fazem vencer. Interessante que essa afronta, Golias ia sempre lá no meio e falava assim: manda um, gente, para vir aqui lutar comigo. Isso durou 40 dias. E tarde, ele ia de manhã e de tarde. Batia cartão lá. Não vem ninguém, não? É tipo assim: não tem ninguém que possa me enfrentar. E eles olhavam, 3 metros de altura, olhavam a armadura de bronze, porque os 40 dias, ele denota uma coisa, fala um tempo de provação, e falam de um tempo de transição. Quando nós vemos o tempo do dilúvio, foi quanto? 40 dias de dilúvio, um tempo de provação. Foram 40 dias de Jesus no deserto, um tempo de provação. Mas sempre depois desse tempo vem um tempo de transição. Mas tem pessoas que não avançam esses 40 dias. Deus quer que nós venhamos avançar e transicionar desses 40 dias de provação para um tempo de transição, porque você foi transformado. E Deus está nos ensinando que esses gigantes que se levantam contra nossas vidas, não é para nós permanecermos
eternamente com eles, amém? A aflição do tempo presente não pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. A aflição, a tribulação, ela é leve e momentânea. Sabe que esse gigante se levantou contra você é leve e momentâneo. Você tem que enxergar assim, perto da glória que é eterna e pesada. Você pode dizer que a glória é eterna e pesada? Agora vamos para a atitude de Davi, porque é o que nós queremos carregar diante das afrontas de Golias. Isso está no versículo 22 de Samuel 17, 1 Samuel 17. Diz assim: Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, veio para bater cartão, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falaram. E Davi ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, por causa do temor, por causa do medo, por causa da condição da queda. Mas Deus não nos deu esse espírito de medo, amém? E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: o que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Aí olha o que ele fala. Quem é? Fala assim, quem é? Pois esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo. Golias falou: vocês são servos de Saul? Davi se via como exército do Deus vivo. Entende? Como você se vê? Assim é a nossa casa, assim é a nossa vida, é assim que nós temos que nos ver. Os gigantes estão aí, vão continuar afrontando e falando, e a gente precisa dizer: quem é esse circunciso filisteu? O que quer dizer isso? Porque ele falou em circunciso filisteu? Porque a incircuncisão era a ausência da marca, é a ausência daqueles que não tinham, ou a ausência da marca daqueles que não tinham aliança. Vou explicar melhor. Quem era circuncidado, ele tinha aliança com Deus. Essa circuncisão aconteceu por causa da aliança que Deus fez com Abraão. Todos que foram circuncidados estão debaixo da minha aliança, estão guardando a minha aliança. E Davi se via um homem aliançado com Deus. Ele se via um homem que tinha aliança com Deus. E ele sabia que é diferente o trato de quem tem aliança e de quem não tem. Ele não se via em igualdade com quem não tinha aliança com Deus. Amém, irmãos? É diferente. A Bíblia faz diferente entre o ímpio e o justo. Entre o que serve a Deus e o que não serve. E Davi sabia muito bem. Tanto é que nos seus salmos ele dizia o quê? Eu fui moço, agora sou velho e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque ele sabia, eu estou numa condição de justiça diante de Deus, por causa da aliança que ele fez comigo. E olha que a aliança que Davi tinha era a aliança da lei. Uma aliança que você só estava em condição de justiça por causa da sua obediência. Mas na aliança da graça eu estou em condição de justiça por causa da obediência de Cristo.
Estou em condição de justiça porque ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Você entende, queridos? E tudo que você ouviu, o contrário disso, foi Golias, que soprou nos seus ouvidos e você ouviu. Aquelas bronzes que reluziram na sua mente, trazendo condenação e culpa, e você se estabeleceu debaixo dessa condição. E por causa disso sempre vem aqueles pensamentos, né? Então, por causa disso, eu posso fazer o que quiser, eu posso pecar. Queridos, não faz sentido. Se você peca, se a graça é uma licença para pecar, você já era um pecador sem licença. Sim ou não? Você já pecava, independente de graça ou não. A graça é que te dá força para você não pecar. É a graça que te faz reinar sobre o pecado e sobre a circunstância. Amém? Então Davi sabia a aliança que ele tinha com Deus. Sabia que Deus era com ele. Sabia que Deus era com o seu povo. E isso faz diferença. É você andar na rua com essa consciência. Você pode andar até numa rua perigosa. Você vai saber, cara, eu sou um homem que tem uma aliança com Deus. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei. Não é porque você é bom, porque você crê em Deus. Você crê nele. Amém, queridos? Olha o que diz Salmo 25, versículo 11. Salmo de Davi, a partir do versículo 11. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade. Lembra que ele está na condição da velha aliança, pedindo perdão. Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Agora percebam nesse versículo 14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Deus te ensina sobre a aliança que ele tem com você. Hebreus capítulo 8 diz assim: eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Não segundo eu fiz quando tirei o povo de Israel lá do Egito, porque eu vou dar um novo coração para vocês. Eu vou colocar dentro do coração de vocês as minhas leis. E ele diz assim, ele diz: suas iniquidades eu jamais me lembrarei delas. Queridos, se Deus, por causa daquilo que ele fez em Jesus, pelo sangue dele, nos justificando, não se lembra das minhas iniquidades, Golias, ele pode tentar lançar qualquer dardo contra a minha vida que não vai atingir. Porque não vale juízo, não vale condenação, não vale culpa, não vale mais. Vocês me entendem? Porque eu estou armado com a couraça da justiça. Meu coração está protegido. Percebam, queridos, Deus está nos ensinando a guerrearmos uma guerra legítima na fé. Agora, versículo 17, 31 a 33 diz o quê? Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Queridos,
ainda vão surgir pessoas de dentro de casa, de dentro da sua convivência, que vão dizer que você não pode. E nós precisamos entender isso. Que o que importa é o que Deus disse ao seu coração. Amém? No versículo 38 diz o quê? Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze. Para reforçar aquilo que Golias vai fazer. E o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi não precisava de uma armadura carnal, uma armadura natural. Ele precisava de uma armadura espiritual. Porque as armas das nossas milícias não são carnais. Que diz 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Perceba que é a obediência de Cristo que nos justifica, é a obediência de Cristo que trouxe aliança para mim. E o seu campo de batalha é na sua mente, é nas suas crenças profundas. Você vai saber o quanto você está crendo de fato naquilo que Deus diz a seu respeito, o que diz nas Escrituras, quando você está diante de Golias. Golias veio para revelar se você está crendo ou não. Amém? Os Golias vão surgir na nossa vida, e eles surgem na nossa vida. Mas é má notícia para nós? Não, quando você tem um caminho. Quando você sabe o que fazer. Quando você sabe onde se fortalecer. Quando você sabe que é a graça que te fortalece. Você precisa ser transformado. E a transformação vem pela contemplação. Amém? Todos estão comigo aqui? Amém? Aleluia. Agora, versículo 41 a 44. Davi não permitiu as palavras do gigante projetassem a imaginação no coração dele. Olha o que o gigante falou, versículo 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo, e de boa aparência, Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. O que aquele gigante estava fazendo com Davi? Projete no seu coração aquilo que eu estou dizendo. Imagine aquilo que eu estou falando. Guarde isso no seu coração, porque assim vai acontecer com sua vida. Se o seu coração não tem proteção, você abriga essas palavras. Aqueles quantos diagnósticos de morte nós abrigamos no nosso coração. Pessoas abrigam no seu coração. Nós não, eu não me incluo nisso. Você também não, amém? Quando o médico dá o laudo, e aí? Quando a porta de emprego se fecha, quando chega aquela conta absurda,
situações que se levantam na sua casa, enfim, qualquer situação. Como que você projeta isso no seu coração? Isso diz muito a respeito da nossa fé, queridos. Deus está nos treinando a vencermos gigantes. Porque se a situação é clara, o quadro está pintado, e Satanás sabe mover-se naquilo que os nossos olhos veem. Você não derrota Satanás naquilo que você vê, mas naquilo que você crê. Seus olhos e o coração precisam estar abertos e iluminados. Queridos, Deus precisa amadurecer as nossas vidas, para que nós devemos ter consciência que nós estamos diante de uma guerra. Quantas pessoas que na hora da adversidade nós todos se entrega totalmente, porque Golias apareceu para eles e fez igual o povo de Israel. Eles tremeram muito. Que eles não espere Golias aparecer na sua vida para você enfrentá-lo sem armas na mão. A Bíblia diz para nós tomarmos toda a armadura de Deus para que possamos para que a gente possa resistir no dia mau. Mas quando que eu vou resistir no dia mau? Porque eu estou armado. Porque a palavra está no meu coração. Porque eu sei quem eu sou. Eu não vou temer má notícia. Eu não vou temer má notícia. Nós não vamos temer más notícias. Porque se aquilo entra no seu coração, você começa a projetar e imaginar isso, você já foi derrotado no seu coração. Nós não estamos falando de um gigante, como aqueles dos 10 espias, que eles viram aquilo e já imaginaram aquilo. O laudo nem foi dado, a situação nem aconteceu e já estão imaginando aquilo. A derrota, porque eles se viram como gafanhotos. Mas agora nós estamos falando diante de uma situação declarada, exposta diante dos seus olhos, que está te afrontando. Quem é você diante dessa circunstância? Entende? O que Deus quer fazer conosco? Rompendo limites. Ai, nunca vai acontecer comigo. Isso não adianta que eles bater na madeira. Não fala isso não, pastor. Quer dizer, o dia mau vem. Entenda isso. Entenda que é o dia, não são os anos maus. Amém? Situação difícil aparece. Mas Deus quer que nós venhamos estar preparados. E não esperando o dia mau, mas avançando no dia bom. Deus chamou para avançar, não para ficar curtindo a vida adoidado, como diz aquele filme. Precisamos nos armar da fé, queridos. Aí, imagina, eu vou dar tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. E Davi estava assim, eu imagino, agora não está na Bíblia. Quem é esse circunciso para falar alguma coisa contra mim? Quem é esse homem para liberar uma palavra contra mim? Contra mim não vale encantamento, nem palavra de derrota. Vocês lembram daquele profeta que foi amaldiçoar Israel e não conseguiu? Quando ia amaldiçoar, ele fala assim, não tem como, eles são benditos, eles são abençoados. Porque sobre Israel não vale encantamento. Você tem que crer nisso, queridos. Sobre você não vale maldição, não vale encantamento, não vale palavras de derrota. Mas entenda que é um posicionamento de fé.
Nós estamos tendo um seminário de batalha espiritual aqui. E olha que eu nem enfrentei bruxaria, nem passei pela bruxaria para ensinar vocês. E eu nem preciso. As pessoas não precisam de passar pela bruxaria para ensinar a batalha espiritual. Elas precisam conhecer Jesus e saber quem elas são. E é o que você precisa. Amém? Agora, esses pensamentos das trevas que vêm contra nós só podem ser substituídos por uma verdade de Deus. Davi não fala assim, é ruim disso acontecer comigo. Ele não falou isso não. O que Davi falou? Versículo 45, 46. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E às vezes a gente não para analisar a profundidade disso. O que é você ir no nome de alguém para enfrentar outra pessoa? Eu só enfrento uma outra pessoa na condição de guerra, de batalha, se a pessoa com quem eu estou carregando o nome é mais poderosa que aquela que estou enfrentando. E é isso que Davi entendia. Ah, você não pode ir contra esse Deus. Ele é maior que tudo. Ele é o Senhor da guerra. É Ele. É Ele. E eu vou no nome dEle. E muitas pessoas às vezes falam que Davi era treinado em atirar aquelas fundas. Era bom no estilingue. Nada a ver disso, queridos. Davi não acertou a testa daquele gigante por causa da sua habilidade, mas porque a habilidade de Deus estava nele para mirar onde tinha que ser mirado. Não tem a ver com a sua habilidade, tem a ver com o nome que você carrega. Davi está dizendo, eu vou no nome do Senhor dos exércitos. Eu não preciso de lança, não preciso de espada, não preciso de nada. Um petelecozinho do Senhor dos exércitos te destrói. E Ele me usa para isso. Vocês estão me entendendo? É isso que Davi está falando. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Você não está afrontando a mim, não. Lembra quando Jesus corrige Paulo? Por que você está perseguindo a igreja? Amém. Entenda que você precisa saber quem você é. Você pensa que você é quem, Paulo? Você está afrontando, você está perseguindo a igreja. Você está me perseguindo. Entenda que a aliança promoveu uma unidade entre você e Deus. Você e Deus são um nessa batalha. Você e o Senhor estão em unidade. Então, qualquer situação que você enfrente, você não tem que olhar para a sua habilidade, sua força, nem para o gigante. Você vai olhar para quem está com você. Amém. Aí, aqueles que têm o coração guardado, olha a projeção do coração desse homem. Hoje mesmo, fala assim, hoje mesmo. Você entenda que o que Deus faz é hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Não é para amanhã o que Deus quer fazer em você, Ele quer fazer hoje a partir do momento que você crê. Pronto, Ele falou, está dito. Mas você tem que abrigar no seu coração. É você que tem que dizer um basta para esse gigante. Chega. Eu estou no nome do Senhor dos Exércitos. Queridos, tem situações às vezes que a gente está enfrentando situação espiritual nas nossas casas, seja enfermidade, seja o que for, queridos. Você tem que dizer, homens principalmente, tem que ser o primeiro a se levantar como sacerdote ali e dizer, peraí. Pode parar.
No nome de Jesus. E nós precisamos nos posicionar assim. Mas se você não se posiciona nem guardando seu coração, como você vai guardar sua casa? Se você não guarda seu coração, você não guarda sua casa. Deus nos chama para guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. E o diabo quer atuar no seu coração, porque no coração você começa a imaginar as coisas, ruins ou boas, e essas coisas vão projetar o teu futuro. Aí, olha que Davi fala: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. O que aconteceu? Exatamente como ele imaginou. Hoje mesmo, o que você tem que fazer? Pegar todas as afrontas e todas as limitações que esse Golias estabeleceu no seu coração. E você tem que dizer: hoje mesmo, eu arranco a sua cabeça. Hoje mesmo, eu paraliso a sua obra. Hoje mesmo, eu desfaço as suas obras. Hoje mesmo. Porque a salvação é hoje, queridos. Versículo 47. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas vossas mãos. Eu quero finalizar lendo um versículo com vocês. Vocês podem se colocar de pé, porque a hora está bem avançada. Filhinhos, 1 João 4,4: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém. Para, queridos, de se ver como gafanhoto. Para de se ver como Saul e aqueles israelitas diante de Golias, diante dos gigantes que se levantam contra a sua vida. Queridos, eu te armei, o Senhor te armou nesse lugar. É você quem deve usar as armas. É pela fé que você vai usar. Você não está desavisado. E eu não estou te ameaçando com isso. Eu estou dizendo, você está habilitado para isso. E a gente, muitas das vezes, precisa guardar o nosso coração para que a gente não imagine algo que Golias está tentando ministrar aos nossos corações por causa das circunstâncias que nós estamos vivendo. Porque a imaginação correta, ela é produzida pela imagem correta de quem nós somos, de como você se vê. O seu futuro é um futuro glorioso. Você pode dizer: o meu futuro é glorioso, porque eu estou em Deus. Coloca a mão no seu coração.
Pai, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome. Obrigado, Senhor, porque maior é o que está em nós. O Senhor é bom, Pai, o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade vai de geração em gerações. Senhor, nós declaramos, Pai, que nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Nós condenamos, nós paralisamos toda e qualquer projeção do inferno que foi colocado no nosso coração, dizendo que nossa casa não vai dar certo, nós não vamos avançar, nós não vamos prosperar, que nós não vamos crescer. Não, não, não. Deus é quem nos abençoou, é Deus quem nos justificou, é Deus quem estabeleceu as nossas vidas para o louvor da glória da sua graça. Oh, aleluia! O diabo foi derrotado por causa do sangue do Cordeiro, porque contra o sangue não há condenação. Aleluia! Eu declaro, Pai, cadeias quebradas em nossas vidas, declaro correntes que prendiam nossas vidas, Senhor, despedaçadas, muros que foram estabelecidos, Senhor, derrubados no nome de Jesus, e nós avançando, principalmente como igreja, porque essa igreja foi estabelecida pelo Senhor, e nós vemos, Pai, muitos para glorificar e adorar a Ti, Pai, e nós te damos graças, porque o nosso olhar é o olhar da fé. Nós olhamos para Ti e confiamos em Ti, Pai, no nome de Jesus.